Bom, isso aqui é um vídeo de uma série que estou fazendo de integração do Eneagrama à terapia do esquema. Então, eu estou traçando o perfil esquemático dos 9 perfis do Eneagrama, quais são os esquemas que provocam as respostas de enfrentamento, no caso, os comportamentos típicos de cada um dos 9 perfis. E eu estou fazendo essa integração porque eu acho extremamente útil e terapêutico mesmo. Integrar o Eneagrama à terapia do esquema. É mais um modelo que eu posso fazer a integração. A terapia do esquema é um modelo psicoterápico extremamente integrativo, flexível, tem os conceitos e fundamentos, mas a gente usa vários outros conceitos e fundamentos psicoterápicos e holísticos até, emocionais, para trabalhar, desde que a gente foque nos esquemas. Então é o que eu estou fazendo. Eu estou pegando os 9 perfis do Eneagrama, estou traçando o perfil esquemático, os esquemas, identificando os esquemas, os modos, que são as respostas de enfrentamento aos esquemas, e a partir desse modelo, a gente pode usar o Eneagrama com uma forma terapêutica, para tratar os esquemas do paciente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou colocar o perfil esquemático, vou expor o perfil esquemático do Eneatipo 4. O Eneatipo 4, aliás, eu quero colocar uma coisa muito importante, explicar para vocês, que eu estou fazendo expondo esses perfis esquemáticos, seguindo mais ou menos de acordo com a tríade do Eneagrama. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou basicamente trabalhando em termos de tríade. No caso, o Eneatipo 2, 3 e 4, eles fazem parte da tríade emocional. O que significa em termos de terapia do esquema? Significa que o perfil 2, 3 e 4, eles contêm esquemas daquele domínio de desconexão e rejeição. É aquele esquema da ferida do eu, do desamor e do desvalor. Então, e do abandono também. Então, o 2, 3 e 4, eles concentram os esquemas mais dolorosos dentre os 18 esquemas, né? E fazem com que essas pessoas que têm esses perfis 2, 3 e 4, elas reajam de uma forma muito, digamos assim, emocional. A reação às dores dos seus esquemas é muito característico, né? Os outros perfis da tríade mental, da tríade do instinto, também têm os seus esquemas, mas os esquemas não tão dolorosos como os esquemas do domínio de desconexão e rejeição, da ferida do eu, que compõem os perfis 2, 3 e 4. No caso do perfil 2, qual foi a ferida mais forte, o que mais dói? É o desamor, é a defectividade, é a sensação de que eu não serei amado, não sou amado e não serei amado. E o 2 faz o quê? Ele se direciona para o outro para buscar esse amor, para buscar ser amado. E aí se subjuga, aí tem uma série de modos, de respostas a essas defectividades, a essa privação emocional e ao abandono que o 2 sentiu. O 2 ele tem privação, defectividade e abandono. A defectividade, esses três esquemas juntos provocam aquela sensação de desamor. Aquela sensação de que não sou amado e não serei amado. E em todas as conexões que eu tiver, os relacionamentos que eu tiver, esses relacionamentos não serão duradouros, não serão estáveis nem seguros. Então, o 2 fica cria essa codependência, essa necessidade de se conectar, essa dependência emocional com o outro, porque tem o direcionamento para o outro. E aí, tenta buscar no outro o quê? Sentir-se amado. Basicamente, é para aplacar a dor do desamor. O 3 já tem uma outra estratégia. A dor principal do 3 não é o desamor, é o desvalor. É não sentir-se valorizado, aprovado, validado. E aí o que ele faz? Ele busca aprovação e reconhecimento. E também se dirige para o outro, externamente, buscando aprovação e reconhecimento.
Para um 3, ser reconhecido, ser valorizado e aprovado é como se fosse se sentir amado. Então, o 3 não é nada romântico, não busca amor, nem proteção, nem carinho, não. Ele busca ser reconhecido, ele busca ser valorizado, o senso de valor. O desvalor é muito forte, então ele tenta compensar isso, hipercompensando, na verdade, buscando aprovação e reconhecimento. E no caso do 4, que é o nosso vídeo de hoje, quais são as dores e os esquemas que compõem o NET-tipo 4? Basicamente, o NET-tipo 4 ele sente todas as dores do desamor, do desvalor e do abandono. Então a gente pode concluir que o perfil 4 é o que mais sofre, é o que mais concentra as dores dos esquemas do domínio de desconexão e rejeição. A grosso modo falando, podemos dizer que o NET-tipo 4, o perfil 4 do Enneagrama, é o que mais sofre emocionalmente? Sim, mas disparado. Então ele sofre a dor do desamor, ele sente que não é amado, que talvez não seja amado, sente a dor do desvalor, não tem valor, não tem aprovação, não tem a validação, e sente a dor do abandono, de que eu vou ter um relacionamento, uma conexão, e essa conexão não vai ser permanente, segura e estável. Alguma coisa vai acontecer e eu vou ficar sozinho na minha vida, sozinho. Sozinho, sem amor, sem valor e sem conexão. Então a dor do 4 é muito mais forte. O 4 realmente ele concentra o sofrimento aí do eu. E por conta disso, na verdade, ele se torna hipersensível. Então o perfil 4 do Enneagrama, a pessoa que tem um perfil 4 do Enneagrama, é uma pessoa hipersensível, muito sensível, extremamente sensível. É uma pessoa que tem respostas a essas dores de uma forma muito característica. Uma das respostas mais características a essas dores todas juntas é a alienação. Então, é como se o 4, desde pequenininho, sentisse o seguinte: olha, não vou ser amado, não tem valor e ninguém vai estar comigo para manter um relacionamento. Eu vou ficar sozinho, sem amor, sem valor. Então, o 4, como uma forma de defesa psíquica, ele se aliena, ele se desconecta do mundo objetivo, das pessoas, e sente que ele se sente muito isolado, muito sozinho, muito alienado. Ele perde a identificação com as pessoas e com o mundo. É como se fosse assim, um exemplo prático. A criança 4, ela não gosta do colégio que ela está estudando, não gosta da turma, dos amiguinhos com que ela sente uma dificuldade muito grande em se entrosar. Porque a resposta da alienação é muito forte. Essa alienação é uma defesa. É como se fosse assim, é uma defesa no sentido de que eu sei que não vou ser amado mesmo, eu sei que vou ser rejeitado mesmo, eu sei que não vou ser aceito, então é melhor não me conectar. Vou me recolher no meu mundo. Entendem isso? Então, o 4 sente isso de uma forma muito intensa. É uma não identificação com a família, com o ambiente dele, com tudo. Ele se volta a ele usa o mecanismo de defesa desde pequenininho, com base nesses esquemas ativados, estruturados, cria um mecanismo de defesa da introjeção. O que significa isso? Começa a internalizar as dores, internaliza, rumina essas dores, sofre calado, digamos assim, sofre calado. Reprime dentro dele, não reprime não, introjeta dentro dele as dores e aprende a sofrer calado. Então começa a introjetar, a se identificar com os sentimentos, com aquilo que sente. A pessoa, o perfil 4, com base em tudo isso, nos esquemas e na resposta e no mecanismo de defesa e introjeção, começa a criar uma forte identificação com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, começa a se voltar, criar um mundo subjetivo. A subjetividade do 4 é muito forte, é como se fosse uma defesa mesmo. Esse mundo está me fazendo sofrer, então eu vou me recolher no meu mundo de fantasias, de
imaginação, sentimentos, sensações. Isso é muito forte. Imaginação, né? Muito forte. Então o 4 começa a criar essa subjetividade. É um refúgio a esse mundo cruel, esse mundo que o faz sofrer tanto, assim. A dor do abandono, da defectividade, da privação emocional, do abuso, enfim, do abandono. Então, o 4 ele estrutura ele projeta, rumina, tenta. Isso faz com que ele se torne super, hipersensível, intensifica as emoções, se identifica com as próprias emoções, cria um mundo subjetivo muito forte. O cérebro do 4 é um cérebro, entre aspas, límbico, é um cérebro muito reativo, hipersensível, muito subjetivo. É muito comum você fazer um teste assim, pega o Enneatipo 4, um perfil 4 Enneagrama, junto com outros perfis, e manda assistir uma cena. Aí depois termina a cena, você conversa com cada um. Conversa com 4, o que ele viu dali, o que ele abstraiu daquela cena. Você vai perceber que o 4 vai dar uma interpretação completamente subjetiva ao que ele vê. Enquanto que os outros que não têm o perfil 4, eles vão dar uma interpretação mais objetiva. Vão se parecer, a impressão que os outros vão ter da cena é parecida, enquanto que o 4 vai contar uma coisa assim, vai ter uma interpretação extremamente subjetiva. Então o 4, essa subjetividade excessiva do 4, é uma questão assim que reforça o sentimento de alienação, aquele sentimento de que ele é diferente dos outros, né? Então deixa eu colocar aqui a coisa. Sente que é diferente. O 4 ele sente essa alienação, faz com que ele se sinta sempre, desde que nasceu, assim, desde a primeira infância, que ele sente-se diferente para pior em comparação com os outros e diferente para melhor. Às vezes vai depender do humor, da oscilação emocional é muito forte, então o humor varia bastante e ora se sente bem, sente-se diferente para melhor. Eu sou mais sensível, sou mais criativo, eu sou mais perceptivo, sou mais profundo, e ora se sente diferente para pior. Os outros parecem ter aquilo que me falta. Os outros parecem ser mais felizes, serem mais bem-sucedidos, serem mais estruturados, e eu não, me falta muita coisa. Então, esse vazio, esse sentimento de alienação, que é reforçado, né? que é uma defesa. O sentimento de alienação é uma defesa já da ferida dos esquemas. É como se eu vou me alienar porque eu sei que não vou ser amado mesmo, então eu não me identifico com vocês, eu não quero saber de vocês. Tá? E esse sentimento de alienação cria um outro tipo de reação de modo que é o de sentir-se diferente dos outros. Então, o 4 ele tem essa característica muito interessante de sentir-se diferente das pessoas, diferente do mundo. É muito comum você perguntar para um 4 se ele gosta dessa vida que ele leva, dessa realidade. Né? A maioria do 4 rejeita, que detesta esse mundo comum, esse mundo mundano. E aí começa a imaginar que uma outra vida seria melhor, uma outra dimensão seria muito melhor do que essa aqui. Isso aqui é muito ruim. Então o 4 tem essa rejeição à realidade, ao mundo objetivo, ao mundo que a gente vive, em função dessas feridas do esquema dele. É como se ele dissesse, não adianta, eu não vou ser amado mesmo, ninguém me ama, ninguém vai me amar, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me validar, então não quero saber. E aí fica com esse sentimento de alienação e a comparação, embora seja um cluster interno, um direcionamento interno, né? O 4 também tem esse direcionamento para o outro no sentido de se comparar. Então está sempre se comparando com as pessoas o tempo todo para perceber aquilo que ele tem, aquilo que ele não tem, que os outros têm. Geralmente é isso, é mais para o lado negativo. Ou então, para ele se posicionar em termos de identificação do próprio eu. Então, o 4 ele busca
essa identificação do eu. Na verdade, todos os eneatipos da tríade, deixa eu colocar aqui, da tríade todos os eneatipos da tríade emocional, o 2, o 3 e o 4, todos eles têm essa desidentificação com o eu verdadeiro. Porque esse eu verdadeiro foi ferido, não foi amado. Houve um desamor e um desvalor ali, um abandono. Então, o 2, o 3 e o 4, eles tentam criar uma identidade, eles tentam se reinventar em termos de self. O 4 é muito forte esse sentimento. Então o 4 ele tenta buscar essa identidade perdida. O eu verdadeiro é rejeitado, tanto por 2, 3 e 4, né? Mas assim, o 4 tenta buscar essa identidade, reconstruir uma identidade. E nessa reconstrução dessa identidade, o 4, com base no sentimento de alienação, ele acha que ele vai ser validado se for uma pessoa especial, única, diferente dos outros. Então o 4 começa a incentivar muito e amplificar muito aquele sentimento de que é diferente dos outros e começa a valorizar-se no sentido de mostrar essa diferença em relação aos outros. Então, para eu ser amado, para eu ser aceito, para eu ser validado, eu tenho que ser especial, diferente, original. Não posso ser igual a todo mundo. É meio estranho isso, mas isso tem a raiz na alienação e na própria reação às dores dos esquemas. Então, o 4 tem esse sentimento de que, bom, eu só vou ser valorizado, validado, aprovado, amado, aceito, se eu for especial, original, único. Se eu tiver alguma coisa especial em mim, um talento em mim, alguma coisa assim. E o 4 tenta buscar isso. Às vezes de uma forma até caricata, né? Mudando aparência, tendo assim, alimentando um comportamento um pouco exótico, diferente, né? Então o cara ele é um hipster, vegano, que estuda ufologia, sabe? Uma coisa assim muito diferente. Quando a gente vê essas tribos, né? Muito diferentes, essas pessoas que tentam se mostrar muito diferente do convencional, grande possibilidade de ter uma influência 4 aí, né? Então, hipster, a comunidade diferente, os hippies, né? Os hippies dos anos 60. Esse foi um movimento tipicamente 4. Apesar de parecer 7, porque tem aquela questão da paz, do amor, das drogas, do hedonismo, mas naquele movimento hippie, ele tinha uma ideologia ali. A ideologia é o que fez caracterizar como um movimento muito 4 ali, né? É uma coisa assim, eu sou contra essa cultura careta que são vocês. Vocês são muito caretas, nós somos diferentes. Vamos viver uma vida alternativa e tal, com muito prazer e tal. Isso muito 4, tem uma ideologia aí, né? O 7 não tem ideologia. O 7 é muito hedonista. O 4 tem ideologia, tem um sentido, um porquê disso. Olha, porque eu não quero, me identifico com esse mundo careta de vocês. Então o 4 tem essa questão de querer ser diferente, querer ser original, querer se destacar do comum. Então isso em coisas mais sutis, seja pintando um cabelo de rosa, seja modificando o corpo, a aparência, piercing, tatuagem e tal, ou então se identificando com grupos muito exóticos, né? Os darks, aqueles que vão para os cemitérios, aquela coisa que, sabe, aqueles grupos ufólogos, aquelas coisas todas. Então são coisas assim, olha, o que eu gosto, o que eu vivo, o que eu tento vivenciar na minha vida reflete aquele mundo subjetivo, né? Então fica uma pessoa excêntrica às vezes, né? Mas também isso vai depender muito da questão dos instintos também. Os instintos autopreservação, transmissor e social, eles dão uma característica diferente, uma resposta de enfrentamento às dores do esquema de uma forma
bem característica, cada um com o seu jeito. No caso do eneatipo 4, o instinto autopreservação basicamente faz com que eles tenham uma resposta aos esquemas, uma resposta evitativa. Então é aquele tipo assim mais discreto, mais na dele, fica ali, é mais caseiro, voltado para o trabalho. Não parece um 4. Não tem tanta preocupação assim em parecer original, diferente, mas por dentro sofre horrores, sofre as mesmas dores do abandono, da defetividade, da privação emocional, do abuso, da alienação. Todos sofrem a mesma dor, mas a forma como reage a essa dor, a essas dores dos esquemas, cada instinto. Eu tento fazer uma correlação entre os instintos do Eneagrama com os estilos de enfrentamento. Então são 3 instintos: autopreservação, o transmissor e o social. O transmissor geralmente são os hipercompensados. Então tem a resignação, a hipercompensação e a evitação. Então o transmissor em geral é hipercompensado. A autopreservação em geral é evitativo. E o social em geral, meu estudo, minha observação, é resignado, é subjugado. Então, no caso do eneatipo 4, o autopreservação não parece muito com 4, ele é muito discreto, ele tenta parecer normal, igual aos outros, embora tenha todas essas características de alienação, buscar essa originalidade. Geralmente a casa demonstra isso, ou então algum tipo de hobby, alguma coisa assim, demonstra essa necessidade de sentir-se especial, único, original, no caso da autopreservação. No caso do transmissor, aí é uma reação muito agressiva, muito hipercompensada para se defender das dores dos esquemas e para buscar as necessidades emocionais. Em geral, o eneatipo 4 transmissor, ele faz os outros sofrerem mais do que sofre. Então ele provoca nos outros aquela dor da humilhação, da vergonha, do abandono. Então ele abandona, então ele provoca a defectividade nos outros, ele provoca a privação emocional nos outros. O eneatipo 4 transmissor, quando mal adaptativo, quando muito disfuncional, muito aprisionado na personalidade, muito sob influência dos esquemas, ele no lado disfuncional dele, ele faz os outros sofrerem, ao invés de sofrer. Sofre, mas sofre, os outros vão sofrer tanto ou mais. E o eneatipo 4 social é mais o resignado, aquele típico 4 que a gente lê nos livros, é mais melancólico, sofre mais depressivo, mas é muito identificado com as emoções, com o sofrimento, com seus esquemas. Então o 4 tem essa característica. A questão da alienação, né, que é uma resposta às dores dos esquemas, também intensifica. A alienação faz com que ele se desconecte das pessoas, do mundo, se volte ao mundo próprio, não falei isso? E também faz com que reforce o excesso, vou colocar aqui para vocês, o excesso de individualismo. Aqui, ó. O excesso de individualismo. Então, o 4 se torna extremamente individualista. Então, é muito voltado para si mesmo, para os seus sentimentos, para o seu mundo subjetivo, para o que acha, para o que sente, Então, essa forte identificação com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, consigo mesmo, com as suas necessidades, com a sua identidade que ele tenta buscar e construir. Então, fica muito fechado, muito individualista, e se desconecta do mundo, cria um muro, né? Fica aprisionado na própria individualidade. Uma das estratégias é justamente quebrar essa individualidade. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma das estratégias, é justamente essa aqui, o 4 ele se direciona para o 2. O que significa 4 direcionado para o 2? O que o 4 tem que se conectar no melhor do 2? Ele tem que quebrar a individualidade. Ele tem que saber que existem outras pessoas que sofrem também. Se ele está num relacionamento,
O 4, quando ele está no relacionamento, por exemplo, ele é tão individualista que ele só busca as necessidades, ele busca ter necessidades, ele pode, guardando devidas proporções, vampirizar o outro, ficar só exigindo. Eu quero ser amado, você não me disse que me ama, você não faz isso, não faz. Fica exigindo do outro as necessidades emocionais, que são muito grandes, muito fortes, e acaba esquecendo do outro. Então, o 4, ao se conectar com o 2, qual é a lição do Eneagrama que coloca para ele? Olha, quebra essa individualidade, seja mais empático, enxergue um outro também. Então, existe uma outra pessoa junto com você. Você percebe isso? Não é só você que está na relação. Existe uma outra pessoa. Então, tente se voltar para ela, para as necessidades dela, para os interesses dela. Se direcione, seja um pouco mais empático, como um 2 é. Como um 2 consegue ser. Se volte um pouco mais para o outro. Então, essa é a lição aqui, ó. É uma internalização que o 4 pode fazer ao se conectar com um 2 dele. Então, isso é muito importante. Isso já quebra a individualidade. Já faz com que o 4 comece a crescer, a amadurecer. Então, o que a gente faz, além, não só do 4, com todos os perfis do Eneagrama, a gente tem que quebrar, trabalhar nesses modos, nessas respostas de enfrentamento aos esquemas. No caso do 4, esse individualismo excessivo, essa necessidade de ser especial, único, original e tal, fazendo com que fique muito distanciado da realidade. Esse excesso de subjetividade, então vive num mundo à parte, num mundo de fantasias, muito idealista, muito fantasioso, romântico. Isso atrapalha demais a lidar com o mundo real. É muito complicado, então a gente tem que quebrar isso. Então aqui, ó, no caso do 4, olha, a conexão com 1, o que significa isso? É trabalhar na objetividade, no equilíbrio. Então, para de sofrer agora, para de chorar e resolve o problema, vai. É ter controle emocional, é saber trabalhar, moderar o seu emocional. Então o 4 precisa de um equilíbrio emocional, trabalhar no equilíbrio emocional. Tudo que for favorável ao 4 em termos de equilíbrio emocional é bom para ele. Então, trabalhar no equilíbrio emocional é uma estratégia, a conexão com 1. Também o 4 precisa quebrar esse padrão rígido de introjeção, de ruminação dos próprios sentimentos. É muito importante que o 4 coloque para fora aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Né? E isso é muito importante. O 4 tem que pôr para fora e não ficar preso a esse padrão de introjeção. Então, colocar para fora, pode ser em termos terapêuticos, pode ser aprender a botar o que sente para fora. Né? Pode ser até em termos de expressão artística. Né? Muitos 4 têm tendências artísticas, são extremamente criativos. Né? Esse mundo subjetivo de emoções, sensações, isso faz com essa hipersensibilidade faz com que o 4 seja muito criativo e ele pode se expressar o que sente, pôr para fora e materializar no mundo objetivo a sua subjetividade. Né? De repente, a gente ouve aquelas músicas com aquelas letras maravilhosas, parece que a música foi feita para a gente, né? Que sensibilidade! Isso é muito 4. O 4 tem esse poder, essa característica de saber de interpretar o que a gente sente, de ir muito fundo naquilo que a gente sente. Então o 4 tem esse poder. Então é muito terapêutico para o 4 ele externalizar o que sente. Ele pôr para fora o que sente. E não ficar ruminando e aprisionado na sua individualidade. E não ficar aprisionado na individualidade, ficar muito fechado em si mesmo. Então ele tem que se romper esses muros da individualidade. Ele tem que diminuir essa capacidade de se autocentrar, um egoísmo ali, né? É muito voltado para si, porque as feridas são tão fortes, são tão dolorosas, que é natural que ele reaja desse jeito, né? É como se uma questão de sobrevivência. Eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir aprovado, eu preciso de uma conexão estável e segura, eu preciso ter atenção, ter apoio. Então, é muita coisa.
São muitas necessidades emocionais que ele precisa. Então, é natural que o 4 seja assim muito vampiresco, muito exigente com os outros, e exija muito. Mas ele precisa ter essa consciência para um amadurecimento e se voltar para o 2 lá, se conectar com o 2 positivo dele. Quando o 4 tá mal adaptativo, está disfuncional, o 2 dele representa o quê? Uma codependência. Ele se comporta exatamente como um 2 codependente. Então ele se acaba se emaranhando emocionalmente com o parceiro, com a conexão, com o relacionamento, com a pessoa com quem está se relacionando, ou ela está se relacionando. Fica dependente emocional, né? E assume características muito parecidas com o 2 que é codependente, com o 2 codependente. Então fica muito direcionado ali para aquele relacionamento, aquela dependência emocional, se comporta bem parecido, né? Então, mas no caso de trabalhar no desenvolvimento, no crescimento, na estruturação, o 2 aqui é muito positivo. É tipo assim, ó, para de olhar para o umbigo e olha para as outras pessoas. Foque nas outras pessoas. Dê um pouco de você para os outros, tá? Ao invés de exigir tudo para você, dê um pouco de você para os outros. Então, isso aqui é o lado positivo do 2. E do 1 é a objetividade. Porque o 4 crescido, amadurecido, estruturado, saudável, ele consegue andar e consegue viver nos dois mundos. No mundo objetivo, real, pagar boleto, enfrentar fila, acordar todo dia para trabalhar, essas coisas, né? E trabalhar, e também ele consegue viver no seu mundo subjetivo, de fantasias, de impressões, aquele mundo muito particular que o 4 construiu desde criança, desde muito, muito cedo. Então ele consegue gravitar nos dois mundos, ao passo que o 4 disfuncional, ele foca somente na subjetividade. Então fica uma pessoa meio alienada, meio exótica, meio fora de si, meio sem noção. Sabe? Um pouco assim, nossa, meio sem noção. Porque ele não vive a realidade objetiva. Ele vive naquele mundo de fantasias, né? Seitas, uma coisa assim fora do normal, uma coisa assim meio estranha. Falar a palavra normal, falar com a palavra comum é um palavrão, assim, é muito sensível o 4. O 4 não gosta de ser normal, nem gosta de ser comum. Então isso também tem que ser quebrado. Porque trabalhando os vícios, ele consegue crescer na personalidade e alcançar as virtudes dele. Qual é a virtude do perfil 4? É a equanimidade, mas a gente pode falar assim, é o equilíbrio. É encontrar especificidade na coisa simples. Não precisa sofisticar muito, não precisa criar um mundo de fantasias, elaborar. Não, você pode encontrar beleza, encontrar uma conexão com o mundo real, objetivo, e ser tão bonito, tão belo e tão cativante quanto aquele mundo de fantasia. Por exemplo, encontrar com a natureza, fazer uma conexão com a natureza. A natureza é do mundo real. Então essa conexão com a natureza pode provocar num 4 essa maturidade de que não, o mundo objetivo, o mundo real, o mundo é bom também, é bonito também, e dá esperança também para um 4, cultivar essa esperança de que vai ser amado, vai ser apreciado pelas suas qualidades. Não precisa criar uma personagem para todo específico, uma pessoa tão exótica assim, para que os outros vão amar você. Você pode ser amado do jeito que você é, com as suas qualidades, não precisa inventar um personagem. Então, isso tudo é um processo que leva a vida toda, mas é um caminho de crescimento para que a pessoa saia dessa prisão, fique aprisionado nos padrões disfuncionais da personalidade, em função dos esquemas. Então a pessoa começa a trabalhar nesses esquemas, começa a curar essas feridas, e os modos, as respostas a esses esquemas vão sendo desconstruídos. E a pessoa cresce na personalidade. A gente não perde a personalidade, isso não existe. A gente continua sendo um 4, um 2, um 3, um 9, enfim, continua. Mas
a personalidade fica meio que diluída, fica uma coisa muito mais madura, muito mais com características funcionais, né, com as virtudes da própria personalidade. Quais são as virtudes do 4? Inúmeras virtudes: a sensibilidade, a capacidade de enxergar com profundidade, interpretar com profundidade as coisas, a sensibilidade mesmo no trato com as pessoas, a criatividade, essas inúmeras qualidades. Então, para que essas qualidades, esses modos funcionais predominem na personalidade, é preciso trabalhar nos esquemas e quebrar esses modos, essas respostas aos esquemas que são disfuncionais, que criam esses vícios, esses comportamentos viciantes que aprisiona a pessoa. Então é basicamente isso. E tem muito mais, obviamente, eu estou dando somente uma pincelada. O 4 realmente é muito complexo em comparação com os outros perfis. O 4 ele realmente concentra a questão emocional de uma forma muito profunda. Então, embora seja até fácil de identificar um perfil 4 por essas características, né, de ser especial, ser diferente, tá sempre querendo ser diferente e tal, e tendo aqueles comportamentos bem característicos, mas a personalidade, o perfil 4 é muito complexo, é muito profundo. Então é difícil até fazer um trabalho terapêutico com o 4, porque ele tem essa forte identificação com as próprias emoções, com a sua subjetividade. Ele se aprisiona naquele murinho que eu coloquei ali, ó. Ele se aprisiona ali na própria individualidade, né? Muito autocentrado, muito identificado com o que sente, com o que acha, com o que pensa. E aí é complicado, é difícil. Ele como rejeita tudo que está fora do muro, né? Ele rejeita tudo que está fora do muro. E aí fica complicado para você trabalhar. Mas é preciso criar uma relação de confiança, uma relação muito de confiança, para conseguir e aproveitar uma característica do 4 que é a sugestionabilidade. Então, quando o 4 confia, a gente cria uma conexão com ele de confiança, com esse perfil, ele se torna mais sugestionável. Então a gente consegue conduzi-lo para fora desses muros e quebrar esses modos e perder ou enfraquecer essa fortíssima identificação com as próprias emoções, enfim. E fazendo isso, ele consegue alcançar o equilíbrio emocional, a equanimidade, o equilíbrio, né? E alcançando o equilíbrio, ele expõe e acaba expondo as partes mais funcionais da sua personalidade. Então o lado criativo vai sobressair, o lado carismático, a sensibilidade, a criatividade, enfim, tudo vai sobressair, a inteligência, a originalidade de verdade. O 4 a questão tem um talento incrível por exemplo, vou dar um exemplo assim, o iPhone, a Apple é uma empresa cuja cultura, cujo emocional ali é muito 4, né? É uma coisa assim muito específica, muito original, sofisticada, linda, maravilhosa ali, uma coisa muito, né? A tecnologia muito própria, todo mundo ambiciona, uma coisa que tem valor. Entende isso? Então, o próprio Steve Jobs, há uma controvérsia sobre o perfil do Steve Jobs, mas, na minha opinião, o Steve Jobs é um 4 hipercompensado, é um 4 transmissor. Então, ele tem aquele estilo agressivo dele, muito agressivo, quase intratável, arrogante, mas eu creio que a essência da Apple é a essência do Steve Jobs, dessa originalidade, dessa qualidade, dessa beleza, sofisticação, uma coisa única, especial. A Apple é um exemplo de como da influência de uma característica do perfil 4, por exemplo. Então tem essa coisa maravilhosa, uma coisa muito distinguível do comum, né? Uma coisa muito incrível. Então o 4 pode atingir esse nível de maturidade, de estruturação, mas é um caminho para a vida, assim como para todos os eneatipos, né? Todos os 9 perfis.
o caminho do desenvolvimento e do amadurecimento é um caminho para a vida. Então vai levar a vida toda, mas o Enneagrama, ele mostra os caminhos, olha só. Ele mostra, ó, você tem que se movimentar, ó, vai para o 3, vai para o 5, se conecta com o 2 e o 1. Tem esse atalho, ó. É esse o caminho. Se você se conectar com o seu 2, você quebra a sua individualidade. Olha que estratégia incrível, terapêutica, né? Vai direto no ponto, vai direto para desconstruir esse modo disfuncional. Se você se conecta resgata a tua criança aqui no 1, você vai se tornar mais equilibrado, mais racional, vai saber lidar melhor com o mundo objetivo. Isso é muito. O 3, o lado empreendedor, o 5, o lado mais minimalista, mais simples, mais racional. Então, isso aqui é uma para todos, né? Mas isso aqui é um 4, olha só. Tem muita coisa para se trabalhar. O Enneagrama mostra os caminhos para que a essência do trabalho do Enneagrama é o seguinte, ó, você tem que se movimentar. Se movimenta, não fica parado, porque se você ficar parado, você vai começar a acumular, você começa a se estruturar, se fortalecer naqueles vícios da personalidade. Então, tem que se movimentar. Se conecta com o seu 1, se conecta com o seu 2, se conecta com 5, com 3, enfim. E esse é o caminho também para todos. Então, trabalhando nos esquemas, focando os perfis do Enneagrama em relação aos seus esquemas, trabalhando nas respostas de enfrentamento, nos modos, que são as características principais, né? É a cara do perfil. E o Enneagrama mostra como fazer isso, como trabalhar para quebrar esses modos. E aqui nós temos uma ferramenta terapêutica maravilhosa, incrível. E enfim, eu sou meio suspeito para falar, né, gente? Então tá certo. Eu vou. Basicamente é isso. Os próximos eu vou continuar os vídeos em relação ao perfil 5, 6, 7, 8, 9. Né? Quando eu tiver tempo, também às vezes não tenho tempo. Enfim, tô com um momento agora para fazer isso, então estou fazendo um vídeo. Então, na medida do possível, eu vou continuar fazendo os vídeos. E eu estou estruturando já um curso o meu curso de terapia do esquema já está estruturado. Então, é um curso para psicólogos, para terapeutas, psiquiatras, aprenderem o conceito e os fundamentos da terapia do esquema, segundo uma abordagem prática, minha experiência prática de anos na terapia do esquema. Mas também estou estruturando um curso em que eu integro o Enneagrama à terapia do esquema. Então, o que estou fazendo com vocês agora, esse vídeo, é um esboço do que eu vou fazer no curso. Eu vou muito mais aprofundar, é muito mais profundo, mas é uma ideia de como vocês vão ver o curso. Eu vou fazendo essa conexão do Enneagrama com a terapia do esquema. Enfim, eu acho quem tiver interesse nesse curso do Enneagrama com terapia do esquema, primeiro fazer o curso da terapia do esquema, para ter o conceito e fundamento. Depois a gente faz o curso do Enneagrama e aí integrando os dois. É complexo, mas é muito, muito incrível, é muito efetivo. É uma ferramenta definitiva para se trabalhar terapeuticamente, tanto para o desenvolvimento pessoal, como para questões de problemas emocionais, psicológicos. Cada perfil tem os seus esquemas, tem as suas respostas, tem suas dores, né? E tem os seus problemas emocionais e psicológicos. Inclusive, existe até um estudo do Enneagrama, de acordo com o DSM-5, os transtornos de personalidade, os transtornos caracterológicos de cada perfil. Né? O 1 é o transtorno obsessivo compulsivo, o 2 é a codependência, o 3 é talvez narcisismo, o 4 tem borderline, bipolar, depressão crônica, que o 4 tem essa questão essa identificação com as próprias emoções, com as próprias feridas. Então, tende a se identificar com a melancolia, com a dor, com sentimentos negativos. E a depressão crônica é muito característica do 4 também. Enfim, o 5, enfim, todos os perfis têm, digamos assim, o seu potencial de problemas emocionais e caracterológicos. Mas isso aí é uma outra abordagem, um outro tipo de vídeo. Estou colocando para vocês aqui que é muito importante a gente trabalhar no Enneagrama, porque o Enneagrama
ele integrado à terapia do esquema, ele vai proporcionar uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar terapeuticamente no amadurecimento emocional, na inteligência emocional, a flexibilizar, a eliminar esses vícios da personalidade, a nos flexibilizar nos modos, a estruturar o modo adulto saudável. Imagina você estruturar o modo adulto saudável na própria personalidade. Um 4 saudável, adulto saudável, no modo adulto saudável, é maravilhoso, é incrível. Então, é sobre isso que eu quero colocar para vocês. Então, até o próximo vídeo. Vai ser sobre o perfil esquemático do Eneatipo 5. Não esqueça de fazer a inscrição no canal. Se você ficou até aqui agora, significa que você gostou. Dê o like e se inscreva no canal para você receber notificações dos novos vídeos, ok? Então, o curso tá, a descrição, o link do curso do Terapia do Esquema está embaixo. E o curso de Eneagrama com a Terapia do Esquema, eu ainda estou produzindo. Vai levar um pouquinho de tempo, talvez final do ano ou início do ano que vem. Ok? Então um abraço para vocês e muito obrigado.